Frederico, boa tarde, também ainda não almocei, então sigo na mesma linha. Falando um pouco mais sobre as empresas aí do ramo de petróleo, né, como você trouxe, Petrobras, que divulgou dividendos de mais de 20% no próximo ano, então assim, a gente vê um percentual altíssimo, né? Mas já falando também até sobre comparação a outras empresas do segmento, como você trouxe, uma PetroRio, uma PetroRecôncavo. A Petrobras, a gente enxerga muito uma questão de um risco político, né? Como vocês da Warren estão enxergando assim esses ativos? Se fosse uma recomendação, podemos falar assim, qual que seria para o ano de 2022? Uma Petrobras, uma estatal, uma empresa gigante, né? Ou uma empresa de menor porte, como a PetroRio, uma PetroRecôncavo, uma 3R, Petróleo. Então, assim, Petrobras, a gente enxerga esse risco político, outras empresas com upside maior, por ter uma capitalização menor. Como vocês da Warren estão enxergando essas possibilidades para o próximo ano? Olha, David, essa é uma excelente pergunta mais uma vez, assim, e eu costumo até brincar um negócio aqui que tem uma galera no YouTube aí que fala dos ativos, né? Enfim, eu como analista CPI, quando eu venho aqui, ou enfim, falo alguma coisa no canal aberto, eu não tenho problema em falar de recomendação de compra, né? Acho que é, não adianta nada você soltar lá um vídeo, um comentário na internet, fala do ativo, aí chega no final, tem uma letrinha miúda assim, isso aqui não é uma recomendação de compra, né? Provavelmente quem está no chat aí já viu isso várias vezes. Então, aqui do nosso lado, assim, do meu lado, eu recomendo a compra dos três ativos, tá? Enfim, eu acredito que depende muito do perfil do investidor. E aí, naturalmente, é uma responsabilidade do analista profissional de investimentos entender o público com que você está falando, né? Então, tem 500 pessoas assistindo aqui, eu não sei qual que é o perfil de investimento de cada uma delas, então vale a ressalva de que apesar dessa recomendação de compra, né, são perfis de empresas diferentes, tá? E a Petrobras, apesar do risco político, que sim é uma realidade, principalmente para 2022, que é um ano de eleição, ela está bastante descontada atualmente, né? Então, quando a gente olha ali para a relação de EV/EBITDA da Petrobras, está em patamares mínimos históricos, né? A gente não vê essa relação aí há muito tempo. A Petrobras ela também é uma empresa que melhorou muito a sua estrutura de capital. Então a gente viu ali ao longo dos últimos 5 anos uma reestruturação muito importante, né? Uma diminuição drástica no endividamento e o foco em projetos que trazem um maior retorno sobre o capital investido, né? Então essa fronteira de maior estruturação da Petrobras ainda tem bastante para andar, tá? Mas a gente já viu uma melhora bastante importante aí ao longo dos últimos 5 anos, né? Então não dá para comparar a Petrobras lá da época do governo Dilma com a Petrobras de agora, né? A Petrobras lá da época da Lava Jato com a Petrobras de agora. Então muita coisa mudou. Claro que o risco político existe. Da outra vez que eu vim aqui, eu até comentei sobre a questão da gasolina, do diesel, né? Então, só assim, a grosso modo, né, quando a gente pensa na política de paridade de importação da Petrobras, né, que foi estabelecida lá no governo Temer, o Brasil ele consome algo em torno de 90 bilhões de litros de combustíveis, né? Então, se a gente pensa num subsídio da Petrobras ali de 50 centavos por litro, isso consome praticamente todo o lucro da Petrobras, né? Então é óbvio que uma mudança na política de preços da Petrobras colocaria em xeque essa tese de investimento na estatal, que é uma tese de pagamento de dividendo, de melhor alocação de capital, porque a Petrobras ela produz 3 milhões de barris de petróleo por dia, né? Então ela não vai começar a produzir 6 milhões, 9 milhões, 12 milhões, isso não existe, não tem tanto petróleo assim para ser explorado. Claro que ela vai aumentar a produção, ela tende a melhorar suas margens ao desinvestir em ativos que não são tão estratégicos, ao priorizar ativos que têm um custo mais baixo de extração, né, ao priorizar os investimentos em exploração e produção. Então, tudo isso faz parte da estratégia de investimentos da Petrobras até 2026, tá? Que foi divulgado no plano estratégico. Acontece que é lógico que uma interferência política, né, dependendo de como foram as eleições,
e aí a partir de 2023, né, que o novo presidente vai tomar posse, isso pode impactar a Petrobras. Então, obviamente, esse é o maior risco aí, mas eu acredito que isso já está devidamente precificado, tá? Como eu disse, quando a gente olha para o EV/EBITDA da estatal, ele está em níveis muito baixos. Então, hoje eu acredito que a posição ela vale o risco, tá? Mas, como eu disse, naturalmente, caso isso venha acontecer, uma mudança na política de preços de paridade de importação, aí a gente vai ter que rever toda a modelagem e todo o conceito por trás do investimento na Petrobras, porque pode acontecer o que aconteceu lá atrás, né? Da empresa ela consumir todo o lucro da exploração e produção com esses subsídios ao refino e à distribuição, tá? Então esse é o maior risco, mas eu ainda vejo sim como uma boa possibilidade, principalmente para quem quer uma carteira ali, para quem quer uma empresa pagadora de dividendos na carteira, tá? E aí, por outro lado, PetroRecôncavo e PetroRio são dois outros cases, né? E aí a gente está falando mais de growth do que de pagamento de dividendos, né? Então, normalmente, quando a gente pega empresas da Bolsa, você tem dois perfis de empresa, né? A grosso modo. Você tem uma empresa que. Você tem, de um lado, empresas que já são mais maduras, mais consolidadas e que podem pagar bons dividendos, e do outro lado, empresas que têm um alto potencial de crescimento. Então, PetroRio e PetroRecôncavo entram nesse segundo plano, tá? Assim como a própria 3R, tá? Eu prefiro PetroRio e PetroRecôncavo do que 3R, porque a 3R ela está colocando o pé em 200 projetos ao mesmo tempo. Então, sabe-se lá qual vai ser a capacidade de execução da empresa olhando para 200 tipos de investimento ao mesmo tempo. Tá? Então, acho que a 3R ainda não se provou, ela não tem um track record assim para atacar tantos projetos ao mesmo tempo, e por isso que eu olho eu tendo a preferir as outras duas, tá? E no caso de PetroRio, a PetroRio é uma empresa que tem um custo de produção muito baixo, na casa ali dos $11 por barril. É uma empresa que tem excelentes profissionais, na minha opinião, a empresa de exploração e produção mais eficiente da América Latina. Todos os projetos que ela executou deram certo no prazo certo. Ela foi a primeira empresa a fazer um tieback, que é a união de dois campos de petróleo aqui na Bacia de Campos, no Brasil. Isso deu super certo também. Ela adquiriu novos campos também, o campo de Wahoo, os campos de Albacora. Então, enfim, eu vejo com excelentes olhos a PetroRio aí para os próximos anos. Como eu disse, né, uma empresa que produz petróleo a custos muito baixos, né, na casa dos $11 por barril, então muito resiliente, mesmo que o preço da commodity baixe. Tá? E PetroRecôncavo é um case um pouco diferente, porque, como eu disse, ela produz petróleo onshore. Né? Então, não existe uma avenida tão grande de crescimento assim para PetroRecôncavo, porque não tem tantos campos onshore ali para ela adquirir. Existe um processo que hoje está em andamento, que é o processo, é um dos campos que a Petrobras, em tese, está negociando, né? Mas que esse bid ele não foi tanto para frente, então a gente pode ter um rebid e a PetroRecôncavo ali acabar adquirindo um campo adicional, mas isso é algo que não está na minha conta hoje em dia para fazer um valuation de PetroRecôncavo, tá? É mais o potencial que ela tem de otimizar as margens e a nova fronteira dos contratos de gás. Então, das independentes, quer dizer, tirando a Petrobras e aí depois da Eneva, a PetroRecôncavo ela aparece hoje como uma das maiores produtoras de gás aqui no Brasil. Né? Então, a gente está vendo um mercado de abertura de gás, a PetroRecôncavo tende a se beneficiar disso com novos contratos que devem valer de 2 a 3 vezes mais do que os contratos atuais. Fora isso, a PetroRecôncavo também tem um contrato de distribuição de petróleo com a Petrobras, ou seja, ela vende o petróleo para a Petrobras em vez de vender diretamente para a refinaria ou para outros players. Isso acaba prejudicando o valor que ela recebe, né, o valor da receita dela e, obviamente, as margens. Então, a gente vê aqui como uma boa perspectiva ali, olhando para o médio e longo prazo, uma melhora de margens da PetroRecôncavo, principalmente por conta desses dois fatores, né, contratos de gás com preços mais elevados e a própria negociação do petróleo dos campos onshore,
que hoje é feita com a Petrobras, mas que no futuro a gente acredita, e dada essa negociação com a Petrobras, esse petróleo ele é negociado com desconto acima do desconto que o mercado efetivamente pagaria pelo óleo da PetroRecôncavo, tá? Então a gente vê assim como duas boas oportunidades, PetroRio, PetroRecôncavo, cases mais voltados para growth, né? Obviamente tem um risco também de execução, e enfim, como empresas de crescimento também são empresas mais voláteis, né? E por outro lado, Petrobras, uma empresa mais robusta, né, mais madura, que não vai crescer tanto ali nos próximos anos, mas que melhorando a estrutura de capital e gerando lucros tende a pagar os dividendos.